Vamos então aqui dar início, o start ao nosso primeiro módulo, que é o módulo que nós vamos abordar o balanço patrimonial. Antes de falar desse primeiro relatório, eu quero convidar você a se apresentar para todos. Mesmo que o vídeo seja gravado, eu acho que é bastante interessante você apresentar quem é você, a sua formação, expectativa com relação ao curso e talvez mencionar também quais são os seus objetivos em termos de carreira. Aqui o grande propósito é a gente começar a relação de networking. De repente você pode se relacionar com pessoas que têm objetivos em comum para alavancar a sua carreira. Então eu quero saber o seu nome, de onde você é, onde você trabalha, o que você tem de expectativa com relação ao curso, o que você tem de objetivo. Fique à vontade em compartilhar nos comentários, tudo bem? Nesse primeiro módulo, conforme nós já adiantamos, você vai entender um pouco da história contábil, os principais relatórios contábeis e a importância da contabilidade no dia a dia empresarial. E vamos dar ênfase também nesse primeiro momento no relatório de balanço patrimonial. Falando um pouco da história de maneira objetiva, nós colocamos aqui 3 elementos para destacar de maneira bem resumida a história da contabilidade. O primeiro elemento é sobre o surgimento. Existem relatos que a contabilidade ele surgiu, por incrível que pareça, no 4000 a.C., que é conforme está ilustrado aí na imagem. Nessa época aí não existia moeda, escrita nem números, mas a contabilidade veio com o viés de controlar as posses, instrumento de caça, pesca, ou seja, com instrumentos de sobrevivência. Então olha que interessante aí o ponto de partida da contabilidade. Avançando um pouco mais na história, né, em meados de 1494, surgiu a publicação do Frei Luca Pacioli, que ele criou as partidas dobradas, que é a questão do débito e crédito, ou origem e aplicação de recursos, que é o que nós vamos estudar e aprofundar no módulo de contabilidade, nesse curso de contabilidade, dentro da nossa grade de analista financeiro júnior. E aí nós vamos entender que para cada origem de recurso, onde a empresa busca o recurso, existe uma aplicação, existe um destino. E a gente vai, obviamente, também entender se essas origens, né, são saudáveis, esse nível de endividamento, e também se ele está fazendo boas aplicações. Afinal de contas, se não fizer uma boa gestão do capital, a empresa pode perecer. E por último, no marco aí da contabilidade, nós tivemos o Brasil, né, que adotou através da Lei 11.638 de 2007, que passou a ter vigência, né, em 2008, a Lei da Contabilidade Internacional, em que basicamente nós falamos a mesma linguagem em todos os países. Onde você for, você vai ter a mesma linguagem. O que a gente vai aprender aqui, você vai conseguir aplicar em qualquer lugar. Lógico que a gente precisa ressaltar que vai ter as adaptações, né, da própria língua e também da própria regra fiscal do país aí que você, obviamente, for trabalhar ou for atender. Então, ou seja, realmente você vai estar apto a falar a linguagem dos negócios, tudo bem? E o que vem a ser, então, essa contabilidade? Basicamente, pessoal, a contabilidade é tudo que acontece dentro de uma empresa. Então, a empresa provavelmente ela vai comprar, ela vai vender, ela vai contratar, ela vai demitir, ela vai contratar um serviço de internet, ela vai contratar um serviço de energia, ela está comprando aquele pãozinho, está fazendo um cafezinho. Tudo isso é contabilidade. Sobre aquela perspectiva que você adquire algo, consome algo, com um documento fiscal. Então, esses registros dessas transações é a contabilidade. O que a gente tem de desafio na prática é que às vezes o pessoal não consegue entender isso. Acha que a contabilidade é um escritório terceiro ou simplesmente uma pessoa, um departamento que está registrando. E quando na verdade a contabilidade é tudo que está acontecendo na empresa. E lógico que ela se referencia em números para poder consolidar e entender como é que está a saúde financeira do negócio. Então, se a empresa ela existe e não tem os números, então a contabilidade dela está indefinida. E por isso que boa parte das empresas, né, inclusive o Sebrae menciona, de cada 10 empresas, aproximadamente 8, elas fecham logo após 2 anos em terem aberto o CNPJ. Porque falta esses registros contábeis, falta a criação desses hábitos e principalmente entender a importância da contabilidade. Então a contabilidade ela é usada como instrumento de medição, para você medir o desempenho num período de mês, trimestre, ano, né? Como acontece, por exemplo, nas empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Você precisa entender como estão os resultados. E lembrando que o que não é medido não é gerenciado. Além disso, também através do relatório, por exemplo, de balanço patrimonial, você pode entender a relação de origem de recursos, de onde o dinheiro está vindo, se é uma dívida mais cara, se é uma dívida de curto prazo, longo prazo, e para onde o dinheiro vai. Se ele vai para aplicação de curto prazo, por exemplo, capital de giro, estoque, ou para longo prazo, por exemplo, para compras de imobilizado. E você pode usar principalmente a contabilidade sobre o viés de controle e planejamento. Então, ou seja, se você não tem contabilidade, você está totalmente no escuro.
você provavelmente não enxerga o que está acontecendo hoje e que dirá acontecer o que está acontecendo, prever o que vai acontecer nos próximos meses. Não significa que você tem contabilidade, você vai ter uma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas com base no histórico, você vai conseguir fazer projeções bem valiosas e automaticamente você vai entender aonde você pode estar no próximo ano ou nos próximos anos. Muito interessante. Inclusive, algumas pessoas que podem usar a contabilidade, além daquelas que estão dentro da empresa, né, ou seja, os usuários da contabilidade, então o gestor, administrador é obrigatório. Ele tem que usar para medir se ele está sendo eficiente na sua administração. Existem pessoas de fora da empresa também que podem usar. Por exemplo, o próprio governo pode usar para fiscalizar, para saber se eles estão seguindo as regras contábeis, estão apurando os impostos corretamente. Os fornecedores, o banco, ele pode usar para saber se de repente ele pode, né, vender ali a prazo ou se pode conceder um empréstimo, um financiamento para aquela empresa. Será que vai pagar? Os clientes também podem usar a contabilidade. De repente o cliente está fazendo uma compra muito alta. Ele quer saber quem é essa empresa. Será que ele vai conseguir atender meu pedido? Estou comprando algo muito alto, estou pagando antecipado. Será que ele tem porte? E também os próprios concorrentes. A gente gosta demais de fazer comparações, né? Benchmark, referência. Então o concorrente ele pode usar também a contabilidade sobre esse viés de entendimento. E se os funcionários também tiver acesso à contabilidade, eles podem também, para saber se de repente o trabalho dele não está em perigo. Então olha que interessante essa visão da contabilidade. O que é a contabilidade no dia a dia? Quem pode usar a contabilidade? E onde surgiu a contabilidade? E aqui eu quero deixar para vocês também, ao final desse vídeo aqui, uma observação e um pedido. Fiquem à vontade de pegar o nosso material de apoio e explorar mais em termos de leitura sobre a história da contabilidade, a definição da contabilidade, os usuários da contabilidade. Isso vai complementar e vai ajudar você a abrir e amplificar os seus horizontes a respeito desse valioso conhecimento. Eu quero te ver na próxima aula, onde nós vamos falar sobre os relatórios contábeis. Até lá!